Sejam bem-vindos ao 10º episódio do Vivendo no Ártico. Hoje a gente vai ter um episódio super especial, não podia ser diferente, né? No 10º episódio da gente, a gente trouxe uma pessoa que vai falar sobre muitas coisas e você vai introduzir pra gente. E sobre o que vamos falar hoje, Matheus? Hoje a gente vai falar sobre soft skills, desenvolvimento de habilidades comportamentais, liderança e também sobre empreender no digital. Perfeito. Mas antes de apresentar aqui a convidado para vocês, eu queria falar com você que está enfrentando algum problema ou não está gostando dos resultados do seu marketing. Fala conosco, fala com a nossa equipe. Vai lá primeiro, antes de falar com a gente, vai no nosso perfil, vê os depoimentos dos nossos clientes e conversa com a nossa equipe que a gente vai conversar e ajudar você a reestruturar todo o marketing do seu negócio, beleza? Se você não é inscrito ainda no canal, se você ainda não assistiu algum dos nossos outros podcasts, entra lá no canal e aproveita tanto para se inscrever, quanto também para ver uns episódios passados, que todos tiveram conteúdo muito bacana sobre diversos assuntos, englobando marketing, empreendedorismo, tecnologia e inovação. Perfeito. E agora vamos apresentar a nossa convidada de hoje, Heloíse Papa, ela que é hoje empreendedora digital, mas também empreendedora de espírito. Seja bem-vinda, Elo. Ei, meninos, muito obrigada pelo convite. É uma delícia estar aqui nessa mesa, batendo um papo. E, realmente, antes de tudo, sou empreendedora de espírito, neta de um dos maiores empreendedores de Mossoró, Deuel Diniz. Hoje já está no céu. Mas meus pais também, filha, né? Minha mãe, meu pai, eles têm uma veia muito empreendedora, então, desde pequena, cresci dentro desse universo. Praticamente todos os meus tios e tias, parte de mãe, são empreendedoras. E a minha trajetória, ela nem foi muito no caminho tradicional do empreendedorismo também. Ela começou bem distante, mas tem coisa que parece que nasce no DNA. E aí fui crescendo, me encontrando e realmente me encontrei no empreendedorismo, agora no digital, que é um novo universo aí, diferente, até diferente do histórico também familiar. Outras regras de jogo, né? Sim, todos são negócios físicos. Exatamente, todos são negócios físicos, alguns inclusive naquela modalidade de empreendedorismo que a gente via bem presente no passado, de loja de 199, né, de produtos do centro, que a gente tinha uma concentração populacional em lugares muito específicos, que hoje está bem diferente, né? Tudo. Consumo, busca por produtos que encontram as pessoas, né? Não as pessoas que buscam os produtos. Mas, enfim, eu acho que por tudo isso, me considero uma empreendedora de espírito. E se fosse olhar para uma formação um pouco mais tradicional, eu sou advogada, entrei no direito, única da família também, não tinha outras pessoas da minha família, parte de mãe. De pai tenho também um tio que é advogado, mas dentro da universidade eu tive uma experiência muito imersiva com o Movimento Empresa Júnior. E aí a gente pode até passar horas aqui conversando sobre isso. Mas foi lá que eu... Despertou esse lado... Exatamente. Que mudou, assim. Mudou totalmente. E hoje não exerço o direito na forma tradicional. Tenho até alguns projetos, enquanto parceira, com foco em um público de advogados, de juristas. Mas meu olho brilha mesmo pensando em desenvolvimento de soft skills, carreira, empreendedorismo digital, enfim, inovação. Perfeito. Isso. E quais são, para a gente começar, né? Eu vou começar um pouco sobre sua história. Como foi esse processo, né? Onde você iniciou ali nas empresas júniores, que você chegou nas lideranças, né? Uhum. E como foi essa jornada, as dificuldades e o que foi importante que você aprendeu, assim, né? Com essa jornada que você utiliza hoje, influenciando outras pessoas também e capacitando também as pessoas. Eu gostaria até de entender mais sobre essa história, porque, como eu estava comentando com você aqui antes de começar, eu também me formei em Direito. Aí estava olhando no seu Instagram, vendo seu perfil, e vi que você tinha uma foto da OAB. Uhum. E da mesma forma que você, eu também comecei com Direito, me formei, fiz a OAB, cheguei até a iniciar um mestrado em Lisboa na época também, não terminei. Olha. Só que nesse meio tempo do processo, já me encantava desde a faculdade, com empreendedorismo. Acabei que dei uma chance até onde dava, assim, pro direito, né? Dei até onde deu. Mas, nesse meio tempo, fui até uma conversa com o Guilherme também, ele me ajudou muito nesse processo.
que ele, Legal. amante do empreendedorismo, teve uma conversa comigo e disse, cara, vai empreender. Nesse meu tempo conheci o Thiago, já tinha contado essa história aqui algumas vezes, mas conheci ele, a gente começou a agência e desde então não parei mais. Mas foi da mesma forma, assim, também. Comecei com direito, me formei, cheguei até a iniciar um mestrado, hoje em dia não atuo mais, tenho tudo direitinho, né? Se quiser... nunca peguei nem a OAB, se quisesse pegar a OAB, acho que eu tenho um certificado, não sei nem se tenho um certificado, pra ser sincero. Igual. Mas eu sei que passei, né? Sou advogado, se eu quisesse pegar lá. Tá com certificado lá, né? Nossa, me identifiquei em alguns pontos. Mas, olha, acho que até essa história com o empreendedorismo, ela começa um pouco antes da universidade. Quando eu estava no ensino médio, a gente começou a se preparar. Eu digo a gente porque eu e meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos, crânios, inteligentíssimos, maravilhosos. Assim, eu tenho o privilégio de ter crescido com pessoas brilhantes dentro de casa. E eles realmente foram essas pessoas. E o meu pai sempre queria que a gente fizesse medicina. Ele queria muito. E não era um querer assim, pô, seria legal. Era assim, vamos pra medicina. E eu não me identificava. Não me identificava com o curso, não me identificava com a rotina. Eu não sabia exatamente o porquê. O que eu sabia era, na época, né, com 14, 15, 16 anos, um nível de autoconhecimento ainda muito baixo, eu sabia que eu gostava de me comunicar. E que, de certa forma, isso era algo simples para mim. E eu achava, na minha visão, que a medicina, ela não era um lugar para explorar essa habilidade. Era um lugar para explorar outras habilidades. Hoje, no contexto que a gente vive, eu acredito que a comunicação é uma habilidade que você pode explorar em qualquer ambiente. Mas, realmente, não é o coração, né, da medicina. E aí, no ensino médio, eu já comecei a conversar ali com meu pai, que eu queria ir para outros caminhos, e direito parecia ser um lugar que dava realmente muito espaço para explorar comunicação. Porque o que se vê nas telas, né, das mídias é o advogado fazendo uma defesa oral, o juiz, né, fazendo ali também sua decisão, seu veredito oral e tal. E aí eu entrei na faculdade, e aí no ensino médio eu já comecei a ter alguns desafios naquele formato padrão De ensino. Então, meus irmãos brilhando sempre, eles mandavam muito bem e eu me esforçava e o retorno não era no mesmo nível de esforço. Aquilo começou a gerar em mim inúmeras inseguranças, porque você começa a se enxergar como insuficiente. Era isso que passava na minha cabeça. Se eu estou aqui num ambiente controlado, dentro de uma escola que me ensina, me põe uma prova, eu tenho que... E o que vale é a nota, e não suas outras competências, que são muito mais importantes quando a pessoa entra no mercado de trabalho, né? Que eu não tinha essa visão, né? Sim. A visão que eu tinha era... que é pregada justamente... Exatamente. Pô, eu estou aqui, me ensinam isso, me botam uma prova, eu não consigo tirar uma nota do que me ensinaram num ciclo super simples de causa e efeito, como é que eu vou ser lá fora? O que eu vou fazer lá no mercado? Como que eu vou conseguir me destacar? Então... No ensino médio, eu tive muito uma sensação de mediocridade, no sentido de estar numa média, de ser condenada a uma média. E aí, meus irmãos, inclusive um deles é meu gêmeo, então isso foi bom porque... Não sabia. Nossa. A gente é gêmeo, e a gente, por ser gêmeo, estudava na mesma sala, para as mesmas provas, e ele me ajudava muito, assim, a gente sentava junto, ele ajudava, tal, sempre existiu muita generosidade de conhecimento, de troca. E aí, deu certo, né? Eu passei, finalizei o ensino médio, fui aprovada em Direito. Porque isso acaba criando muitos bloqueios na gente, porque a gente fica com muito medo de errar. Demais. Porque a gente fica programado para aprender a passar numa prova. E se a gente não passa, é como se o mundo acabasse. Então, isso vai criando muitos bloqueios em você durante o processo para o desenvolvimento dessas habilidades comportamentais. Exatamente. E você vai cada vez menos explorando isso, porque não é isso que vai ser avaliado. E, inclusive, antes do ensino médio, eu fiz parte, né, de uma escola, do Henrique Castriciano, que eu acho que é uma escola muito multidisciplinar. Sabe? Lá você tem esporte, você tem ensino, você tem... Eu lembro que eu fui durante 4 anos a líder da sala. O que a líder da sala fazia no ensino fundamental? Organizava churrasco, animava a galera para participar de jogos internos, mas, de certa forma, aquilo era um caminho, era um treino para desenvolvimento de habilidades, que na época eu não fazia ideia. Eu só achava que era legal, eu queria representar o grupo, enfim. E aí, quando chegou o ensino médio, que era estudar mesmo, né, para eu sair do Henrique e fui para outra escola, estudar bem para o vestibular, né, para o Enem, toda essa percepção foi mudando completamente.
E hoje, essa fala que você falou, eu fico muito reflexiva. Quantas pessoas não têm? Eu acho que, inclusive, muitos homens também. Não têm seus talentos limitados porque na infância, na pré-adolescência, na adolescência, precisaram se encaixar, né, em uma caixa que o ensino tradicional oferta. E não conseguiram explorar criatividade, inovação. Normalmente... Comunicação. Normalmente, os alunos que eram aqueles difíceis na escola, que não gostava de estudar, não sei o quê, eles poderiam ser brilhantes em outras atividades que não fosse a equação lá de Bhaskara e etc. Não, a própria apresentação de trabalhos. Não tem uma aula para ensinar como apresentar. É verdade. É só tipo, estude sobre isso e fala sobre isso. E como? É verdade. Cadê as técnicas de oratório e tudo mais? Total. Nunca tinha parado para pensar. Pois é. E aí, enfim. E aí eu entrei na faculdade, só que eu entrei na faculdade bem naquela visão. Bom, eu vou precisar correr muito atrás de prejuízo, porque no ensino médio ficou muito claro que eu estou numa média. Quando eu entrei na faculdade, bem no início, um amigo meu da vida falou, eu faço parte de uma empresa júnior de administração, a ADM Consult, e eu sei que em direito tem uma. Eu não sei como não sei como funciona, mas você tem que fazer parte. E aí eu falei, vou ver como é no primeiro semestre. No início eu nem gostei da apresentação, achei o negócio meio chato, enfim. Mas entrei muito para querer aproveitar a universidade. E aí mergulhei. Foram 3 anos dentro da empresa júnior, que é vinculada ao curso de Direito da UFRN, que se chama CONSEG, a AIJ. E aí, no último ano, eu fui presidente. Dentro do movimento Empresa Júnior, você se conecta com alguns valores muito fortes de contribuição social, de contribuição para a formação de valores como ética, empreendedorismo, a diversidade, educação, né, para todos. E aí, quando eu fui terminando o meu ano de presidente nessa empresa júnior, eu sentia muito desejo de continuar trabalhando, mas precisava ser algo mais desafiador. E, principalmente, nessa época, eu já começava a me ver distante do direito. Eu já olhava para o curso, para as possibilidades e não me identificava. Então, dar um passo para trabalhar a nível nacional não era só uma oportunidade profissional, era quase que uma salvação de um futuro da qual eu não desejava e que eu sustentei no passado com meu pai, né? Falando, eu não vou fazer medicina, mas vai dar certo e tudo mais. Então, e claro, meu pai queria medicina porque os pais sempre querem não é o conforto, é a segurança, né? E medicina ainda é um lugar de segurança financeira, né? Segurança profissional e tal. Então, seus irmãos são médicos? São médicos. Os dois seguiram. Estão, inclusive, fazendo agora especialização. Residência, exatamente. Estão fora. Então, beleza. Aí, estudei muito para esse processo seletivo, porque era um processo seletivo a nível nacional. Qualquer pessoa do país podia se inscrever. O movimento tinha, na época, 25 a 30 mil pessoas. Então, todas as pessoas estavam elegíveis, né, para participar desse processo seletivo. E eu não... Sabe no Ártico, quando você vê a ponta do iceberg? Pronto. Eu não conseguia nem enxergar qual era a ponta desse iceberg no processo seletivo. Eu não fazia ideia do que era avaliado, eu não fazia ideia do... Sabe? Eu só entrou. E me estudei muito, muito. Eu lembro que meu quarto se tornou um quarto de guerra, assim. Tinha post-it, cartazes, sabe? Com todos os valores da organização, a estratégia da organização dos últimos 9, 10 anos. As características de cada federação, que é cada região, né? Porque isso é uma coisa que conta lá. Porque você vai liderar um movimento de 30 mil jovens a nível nacional. Então, você tem que entender as características do Acre, do Paraná, do Rio Grande do Norte, de Brasília. E não é só característica regional, mas também do movimento. São as duas. Mergulhei. E aí foi onde começou também a desenvolver um pouco de mentalidade empreendedora, que eu acho que é uma coisa não que nasce com a gente, mas tem pessoas que têm uma inclinação para isso. Talvez seja isso que o Gui viu contigo, né? De olhar e falar, vai empreender. Talvez a tua mentalidade fosse, sabe, que vem para o empreendedorismo, que é de arriscar, de manter-se constante, investindo, né, em conhecimento, de tentar de novo. Eu lembro que, na época, eu sentia muita insegurança, né, muitos medos. E para mim, era assim, tem que dar certo. Eu tenho que... E, inclusive, se eu passasse, eu ia para São Paulo. Eu ia morar lá. E tudo era
pela organização. Então, como eu falei, caramba, eu vou sair de uma perspectiva, de um curso que eu já não estou me identificando, para um lugar que vai me ampliar portas, vai me fazer morar com as melhores pessoas do Brasil desse movimento e vai ambiente, né? Exatamente, o ambiente. E aí, eu lembro que eu repetia para mim assim, se eu não sou o suficiente, me farei ser. E começava a estudar. E aí, fazendo cada entrega, né? São vários cases para entrar no processo seletivo, aí fui aprovada. Me mudei para São Paulo, passei 1 ano trabalhando lá, olhando para a experiência do time, então, coordenando gente e gestão estratégica e financeira. Foi lá que eu aprendi muito sobre jornada de experiência de pessoas, de colaboradores, sobre comunicação, sobre engajamento, sobre liderança, enfim. E no final do ano, a gente tem processo... Nisso, eu fui como time, né? Então, tinha uma diretoria me liderando. Quando terminou o ano, começou-se o processo eleitoral. Eu já tinha vivido 4 anos de Movimento Empresa Júnior, é bastante tempo, é quase que o tempo todo da graduação. E aí eu falei, eu acho que eu vou para o mercado, acho que deu, né, de Movimento Empresa Júnior e tal, porque você se dedica muito. Você recebe muito em competências, em contatos, em acessos, network, mas financeiro você não recebe, né? Então, você está lá trabalhando e você começa a ter a necessidade de ter um retorno financeiro. Aí eu conversei com meu pai, que sempre teve uma veia muito voltada para o profissional. Tanto que ele queria direcionar muito, né, a nossa carreira, e ele sempre foi muito o meu mentor de carreira. Eu lembro de ligar para ele, falar, pai... Aí, na verdade, antes de ligar, vieram conversar comigo. Eu acho que tem um cargo que tem o seu perfil, acho que você deveria tentar, e etc. Que era o cargo de presidente do conselho. O conselho é formado por um representante de cada estado. E o presidente do conselho ordena esse grupo para dialogar com a diretoria. Então, ele faz parte da diretoria, fazendo ponte, né? Aí eu não sei, mais uma vez, as inseguranças e tal. Aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, e aí? Eu tô insegura, eu tô querendo ir pro mercado. Ele falou assim, filha, com 24 anos de idade, não tem vaga hoje no mercado que vai te proporcionar um nível de desafio, de contatos, de oportunidades do que você está aí nesse movimento onde você tem que tomar decisões, e são decisões trienais, ou seja, o que você faz hoje tem impacto daqui até um triênio e tudo mais, por causa do planejamento ser trienal. Se você conseguir uma vaga muito legal quando você sair daí, você vai ser analista júnior. Você vai pular o estágio, né? Porque você vai começar do zero no mercado. De fato, eu ia começar do zero, né? Eu nem estava graduada, então não tinha uma certificação para dizer, pelo menos eu sou formada. E aí eu falei, tá, vamos nessa. E fui aprovada como presidente do conselho. E aí foi o último ano, e foi o ano da pandemia. Foi o ano mais desafiador da minha vida, mesmo depois tendo entrado no mercado. Foi muito, assim, engrandecedor, de nível de decisão mesmo. A gente precisou mudar tudo por causa da pandemia. A gente continuou funcionando full time, não parou nada das atividades, só que precisou exatamente remodelar. E no final do ano batemos todas as metas. Então, foi massa. Foi realmente punk, assim. E foi muito engrandecedor. Então, daí eu entendi, é isso. Eu me apaixono, acho que é o que faz meu coração bater forte, é pensar, empreender em inovação, você ter... Eu acho que o empreendedorismo ele traz um nível de flexibilidade, sabe, de ideias, de projetos, que eu não encontrei muito no direito. Que aí, quando eu fui ver a prática do direito, ela é muito enrijecida. Ainda, sim, mesmo com alguns papéis realmente mais inovadores, que com certeza, se eu fosse para o direito hoje, iria para algo mais inovador, eu arrisco dizer que 80% do exercício do jurista, na verdade, é escrevendo, não é comunicando, né, no oral. Sim. E ainda é muito enrijecido, né? Você defende sempre ideias de pessoas específicas, né? De escritores específicos ou de juízes específicos. Nunca é a sua ideia com base na sua experiência, no Exatamente. seu conhecimento. Não tem flexibilidade. E aí eu comecei a perceber que não era nem muito da minha identidade, sabe? Eu sou o contrário, eu sou a pessoa do... sabe aquele negócio que fala assim... se... Regra de condomínio. Se um não está fazendo, então a gente vai ter que tirar para todo mundo. Acho péssimo. Se um não está fazendo, conversa com um. Vamos flexibilizar, vamos organizar. As coisas não precisam ser preto no branco. E o direito é muito assim, né? O direito não é tanto assim. Então, eu acho que o empreendedorismo acabou combinando mais com a minha identidade. E por isso eu
sair do direito. Talvez, não sei, você se identifica com isso, você acha? Também. Até eu estava refletindo, fazendo analogia na minha cabeça enquanto você estava falando isso, porque no mestrado, principalmente, né, eu tinha que seguir uma doutrina, eu tinha que seguir uma linha de raciocínio. E nas campanhas aqui, por exemplo, no digital, né, você está ali ativamente na linha de frente. Se eu quiser criar uma estratégia baseada no que eu estou aprendendo e otimizando, eu consigo criar e dizer, não, é isso aqui eu que criei. Total. Agora, no direito, para você conseguir esse processo criativo, para realmente você ter algo seu, é muito mais longo, muito mais difícil. Exatamente. E às vezes nem vai sair como você quer, porque para você criar, você tem que justificar com base em outras pessoas. É verdade. Ou seja, é aquela que fica muito engessado, de Exatamente. fato, como você comentou. Mas no meu caso, quando eu migrei, não diria nem foi que Guilherme viu assim o perfil, mas é muito mais para acreditar que eu queria, porque eu acho que só faltava um empurrão, porque, como eu comentei, nessa questão dos bloqueios que vai criando durante a escola, a faculdade, porque a faculdade é uma continuação da escola. Então, muitas vezes a gente sai da faculdade e não sai preparado dentro para o mercado de trabalho. Total. E eu tinha muito medo, às vezes, de iniciar. Era só de iniciar. Então, só faltava esse empurrãozinho para iniciar de fato. Foi isso que ele deu, foi isso que o Thiago deu também. E a gente está aí até hoje criando cada vez mais gosto pelo risco. Exato, tem que gostar mesmo. Mas um risco consciente, né? Com um Exatamente. embasamento por trás. Não é uma mega sena, uma bet no time de paixão. Mas, No América. No América, tava gostando com... Ai, Deus. mas vamos lá. Entrando mais no assunto, né? Hoje que você está trabalhando principalmente no seu perfil, quais são as competências necessárias que você enxerga para o futuro, né? Para os líderes ou pessoas que estão ali em empresas e querem se tornar lideranças no futuro, né? Legal. Tem relatórios, inclusive nessa experiência que eu tive de presidente do conselho, eu fiquei responsável por coordenar o planejamento estratégico trienal da rede, né, de todo o movimento. Nesse processo, eu aprofundei numa metodologia que se chama Future Thinking, que basicamente é você conseguir ter projeções de futuro a partir das evidências do presente. Então, um exemplo que eu sempre dou, que é muito claro. Imagine que você vai no parque e tem uma placa dizendo é proibido aqui usar drone. É uma evidência do presente que nos faz raciocinar. Olha, se nesse parque é proibido usar drones, quando a gente estiver numa sociedade, logo, sei lá, 3, 5 anos, que drone se torne algo natural. mais acessível, exatamente, natural, é bem provável que precisemos de uma legislação de trânsito de drones, né? E que determine como que a gente vai manter a proteção da imagem das pessoas, mesmo tendo robozinhos voando, né, que podem acessar. No veraneio, a gente vê ali no veraneio. Exatamente, exatamente. Acessar a casa e etc. Então, uma evidência do hoje faz com que projeções de futuro possam ser feitas e a partir dessa projeção, que aí é onde está o pulo do gato, né, você se preparar para isso, ao invés de ser reativo, ser proativo frente às mudanças. Isso acontece também no mercado de trabalho. E alguns relatórios, algumas instituições, uma das principais é o Fórum Econômico Mundial, estuda essas evidências que mostram possíveis caminhos do futuro do trabalho, né, do mercado de trabalho. E a partir disso, inclusive consultando as maiores empresas do mercado, entende quais são essas habilidades. Então, te respondendo, nem é pela minha visão, nem é pela minha lente, é com base em evidências científicas, né, e por meio dessas pesquisas, que são, das top 10 competências, 7 competências são comportamentais e 3 são competências digitais / tecnológicas. Por isso que eu estava até conversando ontem com outro empreendedor aqui no Seaway e a gente conversa vai, conversa vem. Eu falei, e aí, já começou a aprender a desenvolver? Aí ele, não tô, acho que ainda não. Eu falei, mas uma hora vai ter que começar. Exatamente, porque as competências comportamentais só disputam com as digitais. E dentro dessas 7, o que são essas competências, né? Ali no topo das competências. Pensamento analítico, que é a capacidade de analisar dados, basear as suas opiniões em evidências, em fatos. Ainda é muito comum, inclusive em mesas de liderança, mesas de tomada de decisão, argumentos como eu acho que, eu sinto que,
Mas comigo aconteceu isso. Mas o meu tio são amostras tão pequenas, tão enviesadas, que muitas vezes conduzem a decisões horríveis. Sim. É diferente de você falar. Os dados do histórico nos revelam isso. E com base nessa evidência, a gente vai tomar essas decisões. Vocês trabalham com tráfego. Sim. É dado toda hora, né? É análise de indicadores toda hora. Isso precisa ser mais presente no universo corporativo. Tanto na vida pessoal, no sentido de o que eu consigo aprender com a minha história, o que eu consigo aprender com os meus padrões, o que eu consigo aprender nas minhas últimas experiências, que me torna mais capacitada para tomar decisões, como também em negócios. Falando aí financeiro, vendas, people, né, um RH mais inteligente, é um RH que também analisa esses dados. Além do pensamento analítico, autogestão ou autogerenciamento, que tem a ver com autoliderança, que é capacidade de você dominar as ações, né, ter inteligência emocional, ter disciplina e independência, ter autoconhecimento, flexibilidade e adaptabilidade, sobretudo depois da pandemia. Foi uma competência que estava assim, no ranking, sei lá, 13, subiu para 3 depois da pandemia. Inclusive, essa de autodisciplina é fundamental, eu acredito, para o futuro trabalho do home office, né? Que surgiu na pandemia e as pessoas acham que qualquer pessoa consegue, mas não é bem assim. Tem a pessoa que realmente vai render e tem as que não vão. Né? Exatamente. E essas competências é interessante você trazer porque realmente faz muito sentido. Exatamente. E olha como é perigoso se você se identifica como alguém que não gosta do home office, porque você não tem disciplina para isso. Olha como é perigoso você se manter nesse lugar em que você depende de um estímulo externo para fazer você se movimentar, né? Para fazer você se trabalhar. Eu desenvolvo mentorias, né, com alguns profissionais do mercado. E um dos pontos que a gente trata é independência e iniciativa. E o principal ponto que eu toco acabou dessa história de pai, de mãe, de marido, de esposa, ter que estar dando impulso, né? Ter que estar chamando atenção, ter que estar acordando para você atingir os seus objetivos. É você por você. Sua carreira é construída a partir das decisões que você toma. E é muito real. Tem muitas pessoas que não conseguem dominar a si a ponto de fazer o que precisa ser feito. Poxa, mas tá difícil. Poxa, mas tô com preguiça. Poxa, mas é que não tá legal. Sempre tem uma desculpa, mas tudo é plantação. Tudo é plantação. Uma hora a colheita virá, né? Então, é um ponto muito relevante. E eu, inclusive, eu amo home office exatamente por causa da liberdade e da flexibilidade. Semana que vem estaremos indo para Pipa trabalhar de Pipa. E maravilhosamente bem, levo meu computador estava aqui, né? Estava trabalhando antes. Porque, poxa, ter disciplina é dentro do escritório e fora do escritório. É sobre a minha trajetória, né? Não é sobre o resultado só do negócio que eu estou trabalhando, enfim. Outra habilidade, vamos lá. Mas você acha que o home office ele deve ser conquistado ou ele já pode ser iniciado? Como assim? Conquistado, por exemplo, ele realmente merecer estar no... Porque muita gente, como você comentou, né? Às vezes produz mais do presencial. Então, tem gente que gosta do home office, mas você percebe que ele é uma pessoa, um cargo júnior, é um profissional júnior ainda. Ele não está apto ainda para se autogerenciar, ele não tem essa habilidade ainda do autogerenciamento. Uhum. E às vezes ele quer o home office logo de cara. Uhum. Aí você acha que ele primeiro precisa se desenvolver ao ponto de conquistar o home office, ou esse home office, por ele ser mais adepto ao home office, já poderia ser conquistado? Porque no presencial você tem muito essa conversa, que às vezes vai desenvolver lá essas soft skills dele, que ele não desenvolveria no home office, porque ele não tem comportamento com ninguém. Ou, comportamento não. Tem troca, né? Troca de experiências com ninguém. E, bom ponto. Eu acho que o que mais desenvolve ser humano é desafio. E desafio você mede com base em dados, em indicadores. Então, enquanto eu penso que desenvolver o meu colaborador é no comando e controle, do tipo, eu estou vendo se você está trabalhando, eu estou aqui junto com você para você desenvolver, eu estou aqui junto com você para te ensinar, eu sinto que isso, 1, não é escalável, e 2, não faz a pessoa, de fato, se tornar protagonista da história dela. Qual é um caminho que eu acho que funciona muito mais e que gera, inclusive, mais crescimento? Eu chego para o meu liderado, que é júnior, e eu dou para ele um desafio que é júnior mais 1. Sabe? É aquele desafio que não é quase um pleno, mas é um pouquinho menos. E eu falo, você tem 15 dias
para desenvolver a solução disso aqui. Te dou liberdade nos meios, pense, né, aí onde vem a capacidade para ele explorar criatividade, resolução de problemas, enfim. Como liderança, o desenvolver desse time está muito nessa exploração. Não eu dizer exatamente o que ele tem que fazer. Eu posso colocar premissas, né? Ó, tem que ter essa característica, mas os comos. E aí, beleza, daqui a 15 dias você vai finalizar esse projeto. Ele é muito júnior. É bem possível que ele não consiga fazer na qualidade que você deseja. Para isso, você adota rituais de gestão de acompanhamento. Que é, daqui a 3 dias você me mostra a V0 que você imaginou, eu vou te passar feedback, se a gente vai ajustando. Daqui a 6 dias a gente vai ter uma outra reunião para ver a evolução. Nesse processo de 15 dias, ele aprendeu 200% mais do que um treinamento que ele poderia ter no presencial, que eu ia mostrar. Você vai fazer assim, depois assim, combinado? Porque é um dos princípios da andragogia. Hoje, dentro do pilar que eu trabalho, a bandeira é a educação. Então, é um tema que eu amo estudar, me aprofundo muito. A andragogia, ensino para adultos, tem como base a metodologia do learning by doing, aprender fazendo. É muito difícil. E aí é onde a escola também ela é um pouco contra-intuitiva hoje, né? Mas tudo bem, porque na pedagogia, em certo grau, faz sentido. Mas o ponto nós somos acostumados a estudar sem precisar aplicar aquele conhecimento. Você vai estudando uma gama gigantesca e você vai acumulando aquilo e quando você precisar usar, provavelmente você nem me lembra mais como aplica. Andragogia é o contrário. Eu tenho um desafio, esse desafio me gera desconforto a ponto de me fazer estudar, aprender, enfim, mergulhar e aí eu consigo resolver esse problema. Então, para esse trabalhador júnior, né, para esse colaborador júnior, ao invés de eu primeiro dar o conhecimento para ele, que ele não vai entender como vai aplicar, eu dou o desafio e eu vou ofertando esse conhecimento de tempos em tempos, através desses rituais que, garantem que ele está crescendo e 2, garantem a qualidade da entrega. Porque, como empreendedora, eu também não quero queimar dinheiro, né? Chegar no final de 15 dias, tá ruim, vai ter que refazer. Refazer isso é queimar dinheiro, no final das contas. Então, aí é onde entra a correlação de gestão de pessoas e gestão estratégica, que foi um pouco do chapéu que eu vivi lá, né? Faz sentido? Faz total. Inclusive, já estou pensando no pós-podcast aqui, a gente fazer umas ofertas aí para estruturar algumas coisas. Estou pensando também aqui já. Que legal. Pois é. E aí é uma outra competência que está nessas top aí, é a aprendizagem autodirigida, que é essa capacidade de, diante dos desafios, entender quais são os conhecimentos que eu preciso. Eu gosto sempre da analogia da mochila, né? Agregar, trazer para minha mochila para poder ser capaz de resolver o desafio. Outra competência, pouquíssimo usual, assim, rara de se ver, pensamento sistêmico. Isso em mesas de estratégia tem que estar presente. Exato. Como que uma área se relaciona com a outra? Como que o evento GoRN interfere, influencia em vendas? Para quem está escutando a gente aqui de outro estado, é um evento que está acontecendo em empreendedorismo que está, felizmente, parando a cidade. Todos aí os negócios, enfim, estão lá, estão participando. Às vezes você faz uma super estratégia de lançamento que está caindo, né, em cima de um evento que está influenciando a tua audiência, a atenção da sua audiência. Então, pensamento sistêmico é essa capacidade de você identificar as correlações entre fatores diferentes e, principalmente, as alavancas. Tem uma máxima que se escuta muito que é: para resolver um problema, divida o elefante em partes. Isso tem uma lógica em certo ponto, mas, de primeira, é péssima essa ideia. Porque, quando você divide o elefante em partes, você perde exatamente os efeitos da pata no corpo, né, da tromba na cabeça, e você só olha as coisas em partes, você não identifica essas correlações e um dos fundamentos até que o livro A Quinta Disciplina traz, que é um livro excelente assim, no tema de visão sistêmica, é que as principais alavancas estão nessas interseções. Então, quando você só olha as coisas em partes, é como o corpo humano, né? Se você vai nos médicos, inclusive os meus irmãos são médicos da família, que tem a visão toda sistêmica, né? Se você vai lá, você trabalha só análise do sistema cardiovascular. Bom, obrigada. Cardiovascular. Depois digestivo. Depois...
Ai, pulmonar. E não tem um médico para fazer a correlação, provavelmente você vai ficar meses atrás de a razão de algo que pode estar interligado. Total. Só uma analogia também. Eu fui fazer um destravamento aqui da minha coluna e justamente eu achava que era no ombro. Mas não era no ombro, era na escápula esquerda aqui que estava influenciando a dor aqui. Isso Que é legal. justamente por que você está falando, né? Exatamente. No negócio, muitas vezes o fator não está naquela parte que você está olhando, tá? Na correlação de outro fator com aquele que você está olhando. Me aconteceu a mesma coisa, porque eu tô com um problema no joelho. Aí eu contratei a consultoria de um personal aqui, que é referência da cidade, o Zé Claudino. Jabá aqui pra ele, mas... Aí eu falei pra ele, tô com um problema no joelho aqui, que eu gosto de jogar tênis, jogar bola, e tô querendo correr 5 km até o final do ano, tô na missão. Que legal. Só que meu joelho tá me impedindo. Ele falou, eu expliquei ele o que era, ele vai passar os exames. Exame não, né? Anamnese. Enfim, ele disse, só que de cara já adianta. A gente vai ter que fazer um treino de glúteos forte aí, porque esse problema não é no joelho, né? E outras regiões que estão menos fortalecidas, que a gente precisa fortalecer, que vão impactar em outras áreas do corpo. Eu, cara, o joelho, o glúteo, assim, realmente não tem muita... Assim, a gente acha que não tem, né? Mas no final das contas, está tudo interligado. Exatamente. E negócio também é assim, carreira também é assim. Até uma das coisas que eu mais defendo quando olho para desenvolvimento de carreira é sobre você ter uma visão intencional de como cada uma das suas experiências formam quem você é hoje, o profissional que você é hoje, e, inclusive, as características únicas que você tem. E essa capacidade de ver esse retalho, né, que forma a sua identidade, a sua maneira de enxergar o mundo, a sua maneira de contribuir nas discussões, que te torna... que é o seu maior diferencial. E isso tem a ver com visão sistêmica também. Por exemplo, a tua atuação hoje é distante do direito, mas eu tenho certeza que em discussões você traz visões do direito que os demais não têm. E é isso que vai te fazer um diferencial, né? Enfim. E, às vezes, as pessoas têm a visão contrária. Recentemente, eu fiz uma palestra com um grupo de estudantes de medicina, também sobre carreira. E uma querida, no final, começou a conversar comigo. Ela falou, Ilô, eu ainda estou pensando em qual especialização vou fazer. Eu quero experimentar diferentes especializações, mas eu sinto que isso gera em algumas pessoas a ideia de que eu estou, tipo, perdida, ou que... Sem foco, né? Sem foco. E a lógica é exatamente o contrário. Eu trouxe até uma analogia de que, inclusive, no contexto atual econômico-social, é muito mais valioso que o nosso conhecimento ele seja construído como uma muralha da China do que como uma torre Eiffel, enfim. E eu trouxe isso para ela. Se tu tiver essas experiências diferentes, né, porque ela está na faculdade, então ela pode participar de ligas diferentes e tal. Quando você decidir por aquela que você mais identificar, das que você se identificar, porque também não precisa amar uma coisa, pode amar várias coisas, né? Quando você estiver atuando, provavelmente você vai ter uma bagagem que ninguém tem, porque você se permitiu conhecer outras coisas, você se permitiu agregar na tua trajetória outras coisas. Então... essa ideia, né, do profissional super especialista, ela está se desfazendo na nova economia e a partir desses relatórios, né, que estudam mercado de trabalho. E 2, ela só não se desfaz em alguns segmentos muito específicos. Por exemplo, ninguém quer que um engenheiro de aviões seja um generalista, né? Sim. Por favor, que ele seja muito especialista, Sim. que ele saiba o nome de cada um. Cada peça. Exatamente. Ou talvez até de algum que não existe, ele que vai solucionar aquele problema. Exatamente. Então, tanto faz se ele não sabe, tipo assim, se ele não tem ideia de como faz um marketing digital. Mas, para a grande maioria das profissões, não. Para a grande maioria das profissões, você precisa ter uma gama de conhecimentos que vai te diferenciar, que vai te trazer para mais perto, assim, né, de uma influência, de liderança. Que são outras competências também. Influência e liderança é outras competências que estão nessas top 10 aí. E das tecnológicas, quais seriam? Ou você já falou? Acho que não. Leitura de... Como que chama? Tipo, de linguagem de programação. Sim, perfeito. Você conseguir entender, se eu não me engano, até Python. Acho que Python é a mais... é mais comum, né? É a mais... Acho que a mais comum era Java e HTML, só que Python é a que está mais
presente nas novas tecnologias, né? Que os desenvolvedores estão mais utilizando. Legal. Se eu não me engano, tá? Posso estar com essa informação errada, mas se eu não me engano, é conseguir ler Python. Sim. Conseguir entender Big Data minimamente e inteligência artificial. E a terceira eu não lembro. Já era um negócio mais específico, assim. Eu lembro que tem essas duas um pouco mais gerais. Que é o que eu estava até falando. Tá no meu backlog de estudos aí para os próximos, sei lá, 3, 5 anos. Agora, realmente, eu estou focando em outra coisa para poder desenvolver o produto digital. Mas, os 3, 5 anos, aprender low code, no code, porque eu acho que vai cair no nosso colo, assim, quem não souber, entendeu? Para desenvolver Perfeito, tudo, né? sim. Para desenvolver tudo, assim. Não necessariamente, aquilo que a gente estava conversando antes, não necessariamente não é você que vai fazer aquela função, mas a partir do momento que você estiver frente àquela situação, você vai conseguir opinar de forma técnica, né? Você não vai Exatamente. ficar acreditando em tudo que outra pessoa ali está opinando, está falando. Exatamente. Construir um senso crítico sobre aquele assunto. Né? Exatamente. Até para cargos de liderança, porque à medida que você vai crescendo, você vai deixando mais desse lado a parte operacional e virando mais estratégico. Então, você precisa ler e interpretar os dados. Então, muitas dessas aplicações técnicas vão ser muito mais para você entender o que está sendo dito, visualizando números, relatórios, ou a parte mais operacional, de fato, mas de uma outra forma. Exatamente, até para você entender também complexidade. Você está aqui numa reunião de liderança, vocês têm uma super ideia de desenvolver um novo produto, trazer uma nova solução para o cliente e tem que entender como que tecnologia vai chegar junto para isso. Você não faz ideia se isso dura 1 mês ou 12 meses para entregar. Né? Acaba sendo quase que um pouco de conhecimento de finanças, que você tem que entender, né, o quanto que aquilo representa no planejamento financeiro da empresa que afeta o estratégico. Mesma coisa, eu acho, de tecnologia. E é o que os relatórios evidenciam também. Perfeito. E dessas habilidades que você comentou, a gente comentou sobre essa questão do você passar no autogerenciamento, você passar a atividade para o colaborador, um nível acima dele. Uhum. Enquanto você estava falando, já estava pensando aqui em algumas coisas e já fazendo reflexões comigo mesmo. Porque já foram 2 insights que a gente pegou com você, né? Um foi o eco, que a gente viu lá no Instagram. Uhum. A gente pode até falar mais sobre isso aqui. E outro, esse do você passar a atividade e acompanhá-lo. Porque eu acho que a gente vem fazendo isso, sendo que eu gosto muito de ver realmente se ele está comprometido. Eu não sabia o termo técnico, né? Mas assim, eu gosto de fazer isso. Eu passo, eu quero ver o que ele vai fazer. Dou um prazo, não faço até tal dia. Só que eu não estava fazendo esse acompanhamento mais incisivo como você está. Não, daqui a 3 dias vai ter a V0. Daqui a 6 vai ter a V1. Daqui a 9 vai ter a V3, V2. E você delegar não, né? Passar a tarefa, mas realmente acompanhar o que ele vem fazendo e direcionar de fato. Eu acho que esse é um ponto que a gente vai começar a aplicar mais aqui. Eu digo por mim, eu próprio pretendo aplicar mais isso de passar e conferir realmente as atividades para que ele se desenvolva de fato e a atividade seja concluída, porque muitas vezes estava acontecendo isso e não estava sendo feito do jeito que eu queria. Mas é porque eu pensava em uma coisa, mas não queria falar assim, exatamente o que eu queria, para ver se ele se desenvolvia ao ponto, não, de me surpreender. Não limitar, né? Só que nem sempre isso vai acontecer. É verdade. E, como você disse, tá rasgando dinheiro. Não, e muitas vezes é importante justamente nós se capacitarmos cada vez mais nessa questão, porque muitas vezes não é problema do colaborador, e sim do líder, né? Exato. Total. Não, e é uma autocrítica muito forte que eu faço a mim relacionada a isso, porque quando eu vi o eco, que era um problema que eu, pessoalmente, estava, que às vezes eu passava uma atividade para aquela pessoa, dava os direcionamentos. E se ele não perguntar nada... Ele não perguntou nada, tá aqui, né? A gente usa muito ClickUp. Tá lá o direcionamento. E eu percebi que, em alguns casos, estavam tendo... Não estava vindo do jeito que eu queria. Assim, ao meu ver, às vezes eu falava explicitamente o que eu queria. Mas eu tava, cara, ou sou eu que estou... Eu preciso entender. Sou eu que estou comunicando errado, ou está sendo uma... Ele está entendendo errado. Eu ficava assim, como é que eu posso fazer isso de uma forma melhor? Tá, eu vou fazer para ele explicar, mas não era ainda... não tinha um método por trás, né? Quando a gente viu o eco, você explicando o eco, lá, não, acho. Isso vai fazer sentido agora para melhorar realmente essa comunicação. Poder, ó, se você está dentro dessa falha de comunicação, eu vou passar a atividade, né? Mas me explica aí como é que vai ser, né?
o que é que você entendeu sobre aquela atividade que eu lhe passei, ou algum colaborador? Enfim. Exato. Alguém vai ter que me explicar o que eu passei. Exato, né? Eu acabei de falar. O que vocês entenderam do que eu falei? E gente, era tão engraçado. Nessas reuniões tinha, assim, 4 pessoas. Aí eu falava, certo? Eu falava assim, ó, a gente vai ter que fazer um balão azul para ser entregue na sexta-feira. E todo mundo vai ter que ter assinado. Combinado? Beleza, vamos fazer eco? Alguém traz o que foi dito. Aí falava, então, a gente vai ter que fazer um balão assinado para ser entregue no azul até a quinta-feira. Aí a outra falou assim, não, a gente vai ter que fazer um balão azul para não ser assinado. Ninguém assina até a sexta-feira. Aí, entre o grupo, tinha divergências. Não era nem só a minha comunicação. Ou seja, putz, ruídos, normal. Totalmente normal acontecer. Quantas vezes eu também não fui... Ao contrário, alguém me pediu uma coisa e eu falei, putz, entendi errado. Estava fazendo uma outra coisa. E aí a gente começou a implementar e quando vinha, né, os ruídos, a gente ajustava. E uma outra prática que eu fui implementando que funciona muito... ela é adotada pelas maiores empresas inclusive com os clientes. Eu comecei a adotar com o time também. Que é over communication, né? Que é você comunicar. Então, se eu estou passando isso numa reunião síncrona online, a entrega é XPTO, saindo da reunião, eu vou mandar no grupo que tá essas pessoas lá. A gente usava, por exemplo, o Discord. E aí, eu botava lá, galera, só lembrando, a entrega é XPTO, marcando todo mundo. E se fosse necessário, eu ia na individual e falava, fulana, lembrando, a minha expectativa com essa entrega, da sua parte, é o X. Eu ia na outra, minha expectativa é o P, é o T, beleza, tá claro, ok. Se era para sexta, na quarta de noite, gente, estamos caminhadas com essa entrega, alguém não começou, alguém está com dúvida, aí é onde está, que, assim, o que eu sinto cada vez mais presente, real, o tendão de Aquiles do empreendedorismo, né, dos empreendedores, é a falta de gestão. Esse exercício que é chato. Dentro do jogo de empreender, é o mais chato. São os processos, né, o acompanhamento, que você tem que estar lá puxando, dando ritmo. Realmente, esse é o papel da liderança. E esse dar o ritmo tem muito a ver com não só entregar o que precisa ser entregue, mas dar liberdade para as pessoas também expressarem a própria identidade. Por isso, a minha visão em relação ao colaborador júnior, que é o seguinte: quando a empresa ela tem uma visão, eu acho que é melhor para a empresa que ele esteja dentro para poder desenvolver da maneira que a gente quer, etc. Não leve em consideração quais são os desejos do colaborador. O colaborador, eu quero muito mais, eu quero trabalhar remoto, eu consigo trabalhar remoto, estou fazendo tal. E a empresa, não, eu quero fazer do meu jeito, e você vai se adaptando, você vai perdendo um nível de conexão que é muito importante. Sim. Entendeu? Porque aí você pode estimular aquele colaborador e construir com ele um nível de conexão, de relacionamento que vai fazê-lo valorizar a empresa exatamente por ter considerado as características individuais dele, dos desejos dele, etc. E, assim, até falando, né, de remoto ou presencial, o que eu mais gosto mesmo é um híbrido, mas um híbrido não obrigatório, ou seja, é remoto, mas você tem que estar na empresa 2 dias a semana. Ainda tem um fundo de comando e controle. Ainda tem um fundo de quero você perto, quero você aqui. O meu ponto, né, como liderança não importa onde você está, eu quero resultados no final do mês, que a gente vai construir junto, respeitando suas limitações, as minhas, né, as necessidades da empresa. E a gente vai fazer isso de uma maneira que permita você crescer e tal. Se você gosta do ambiente presencial, porque às vezes é bom para conversar, para tirar dúvidas com outras pessoas, para oxigenar o cérebro. Eu trabalho remoto, mas é muito comum eu vir trabalhar em cafés para oxigenar a cabeça, só. Vem, né? Vai lá, você vai ter essa oportunidade, você vai ter essa possibilidade. Mas quando eu acho que... Mas isso é mais para pessoas que já estão ali no nível sênior? Não, eu acredito... Até do início. Até do início, entende? E todas, mesmo as que estão no sênior, porque é uma coisa que eu vi quando eu comecei a entrar no mercado, quando eu entrei no mercado e que eu descobri, é que tem muita galera sênior que tem muito comportamento júnior também. Sim. Entendeu? Sim. Então, e júnior que merecia ganhar o dobro, porque, é dedicado. A disciplina. Exatamente, tem disciplina, tem vontade de aprender. Sênior que tem um ego elevado, é péssimo, péssimo. É muito pior trabalhar com sênior com ego elevado do que um júnior que está louco para aprender. Sim. Né?
E aí... Até um parênteses, porque antes de me formar em Direito, né, eu fiz a ADM também. E tinha a empresa Júnior, lá na UFRN. Não participei, mas, assim, o pessoal de empresa Júnior também tem um certo... Não estou dizendo que foi o seu caso, ninguém, né? Mas, não, assim, estamos em casa, tá tranquilo. as pessoas que eu conheço assim também, quando eu venho para o mercado de trabalho, às vezes numa empresa, já chegam também com ar de, às vezes, querer mostrar que sabe mais do que às vezes sabe. E isso não é bom também, de certa forma, porque ele vem como júnior, ele é júnior, mas ele acha que ele já é pleno ou sênior por ele ter tido uma experiência numa empresa júnior, que poderia não estar coligada com a atividade que ele vai exercer no momento. E isso também acaba sendo negativo, de certa forma, você chegar já com esse impacto, né? Eu lembrei agora porque Total. eu chamava da seita, né? Tinha a seita. É uma seita mesmo, eu reconheço. Da uma seita da seita. empresa júnior. Então, Demais. sempre quando vem alguém assim do nosso processo seletivo da empresa júnior, a gente sempre tem esse olhar também de entender o momento que ele está. Porque acho que, como você comentou muito bem já, antes da parte técnica vem a parte comportamental. Até a gente aqui prefere contratar por comportamento do que por técnica. Total. Porque a parte técnica você desenvolve. O comportamento dificilmente você muda. Exatamente. É muito mais Aprimora, cansativo. mas mudar não. É. E, poxa, cadeira de aprendiz sempre, né? E isso não é só movimento empresa júnior. Qualquer pessoa que entra num espaço achando que, pô, já sei bem, deixa comigo, etc. Ruim. É ruim, né? É ruim para dialogar, é ruim para construir junto. Eu falei isso assim por feedback de outros amigos meus que têm empresa também. Eles sempre comentam quando vem de empresa júnior. Já Geralmente vem assim. Exato. E tem o lado também de quando vem da empresa júnior, o que eu já escuto muito é entregou algo legal, não vem tão verde, né? Porque, de fato, assim, a sensação que eu tenho é que a universidade, putz, ela está muito aquém do que o mercado pede, né? Sim. Divisão de resolver problemas, de metodologias para resolver problemas e tudo. Então, eu acho que no MEG a pessoa brinca um pouco, sabe? Com essas metodologias, com esses problemas e chega um pouquinho mais preparada. Mas, ego é péssimo para tudo. Então, assim, quando a gente estava falando, né, do profissional júnior, independente do profissional, eu acho que um time forte, ele é muito construído se você abre espaço para expressão de identidade. E isso tem muito a ver com essas necessidades individuais, essas visões pessoais de como fazer um projeto. E aí, enquanto liderança, é inclusive até importante você entender o que é negociável de um projeto e o que é inegociável. No sentido de, nem tudo precisa ter exatamente aquele jeito que você gostaria, né? Porque quando você faz isso com o time, você está fazendo bem aquele burro de carga, né? Você vai fazer isso, você vai botar a linha assim, a cor assim, a entrega assim e tal. A gente estimula até o medo de errar dessa forma. Exatamente. Você não estimula nada a criatividade, nada a resolução de problemas, nada, entendeu? É muito melhor. Que é onde entra a autonomia assertiva mesmo. Nós temos esse problema, nós temos que atingir esse resultado. E te dou liberdade para os meios. E a gente vai validando junto. Aí, pode ser que nessa validação a pessoa traga uma ideia muito arriscada ou muito fora da identidade, né, da cultura do negócio. E não, por aqui não, pensa outros caminhos. E aí você vai estimulando. Se você fizer isso por um ano, a pessoa no ano que vem ela pode ser liderança, gerente, entendeu? Coordenadoria, ou até menos tempo, porque ela teve a oportunidade de botar a mão na massa, de construindo junto, e você não teve risco no negócio também, né? Que é aquilo que a gente falou. Se você só faz para a pessoa... Quando você só delega, mas não acompanha, você não está dando autonomia. Você está abandonando, né, a pessoa. E aí a pessoa não vai desenvolver. E é bem provável, inclusive, que ela entre numa zona de pânico. Tem um gráfico que eu gosto muito, que ele cruza nível de desafio com nível de competência. Quanto maior a competência e menor o desafio, zona de tédio. Péssimo. Se um colaborador passar 2 meses numa zona dessa, ele pede para sair porque ele não... Mesmo que ele ganhe bem, etc., ele fala, não estou fazendo nada aqui, não estou se sentindo desafiado. Se ele está com uma competência baixa e um desafio muito alto, zona de pânico. Putz, eu não sei para onde vai. Eu não entendo disso. Eu não estudei isso tanto. Pode travar, né? Trava, dá medo de errar. Não sai nem do canto. Você pede o negócio, quando vai ver, ele zero. Agora, competência correlacionado com o desafio. Aí o desafio um pouquinho maior do que a competência, zona de crescimento.
é o maior desafio da liderança. Como que eu mantenho o meu time Em zona de constantemente crescimento, né? em zona de crescimento? Porque aí é onde começa a ser competitivo até para o salário. Você nem consegue pagar tanto, às vezes, né? Mas ele fica ali porque ele tem esse crescimento, ele percebe que ele está ganhando algo que vale muito. Talvez ali a empresa não consiga honrar financeiramente, mas ele sabe que quando sair dali vai ter, ou, né, ou quando ele quiser abrir um próprio negócio, enfim, vai ter esse retorno. Ou subir de cargo também. Exatamente. Ou subir de cargo. Ele vai esperar, tipo, tá, eu queria estar ganhando tanto, não tô, mas eu tô juntando aqui conhecimento que já eu vou ser promovido e isso vai valer a pena, enfim. Agora, se a pessoa não está na zona de crescimento, mesmo que o salário seja bom, é difícil ficar, porque, assim, né, gente, falando do universo que a gente faz parte. É claro que se a gente estiver diante de uma situação de necessidade, aí é outros 500, né? Tudo que a gente está conversando aqui é outra realidade. Perfeito. Eu acho que a gente já conversou bastante, né, sobre esses temas e, com certeza, os ouvintes que estão nos escutando conseguiram trazer bastantes insights, né, adquirir bastantes insights para si próprio e para o negócio deles também. Mas agora eu queria entrar na área do digital, né, do empreendedorismo digital, que você está ingressando já há algum tempo, mas agora com mais foco nisso, eu acredito. Está se capacitando mais também. E como vem sendo esse desafio para você, né? Se as dinâmicas que são necessárias, principalmente porque acredito que agora, não sei se você tem alguém mais... A cara ali do negócio é você. Então, você tem que estar produzindo, pensando em conteúdo, planejando, se capacitando. Porque você tem a sua capacidade do tema que você aborda lá, mas para produzir isso no Instagram, você está adquirindo agora. E como vem sendo essa questão para você? E até como você fez essa transição também, né? Porque você teve uma vasta experiência aí no mercado, desenvolvendo essas habilidades, entendendo como desenvolvê-las. Quando é que deu esse start? Não, eu tenho que ensinar isso a outras pessoas. Foi alguém, algum grupo que fez parte, algum mentor pessoal? Como é que foi Legal. Olha, foram alguns. Eu nunca tive, assim, um mentor que eu falei assim, esse vai me acompanhar, mas tive pessoas maravilhosas que foram me abrindo os olhos e me direcionando. O que aconteceu? Eu saí do Movimento Empresa Júnior, eu recebi um convite para trabalhar numa Venture Capital do setor construtivo imobiliário. Fui lá. Legal. Comecei a trabalhar lá com foco em comunidade e relacionamento com investidores. E lá eu comecei a desenvolver ainda mais soft skills, né? Com foco... Aceito. Obrigada. Com foco em comunicação, relacionamento. Só que aí passou-se um tempo e eu recebi, pouco tempo, assim, uns 3 meses, eu recebi um convite para trabalhar numa spin-off da Falcone Consultorias. Trabalha também competências do futuro. Em paralelo, eu estava escrevendo meu TCC nesse tema. Competências do futuro e como o curso de Direito da UFRN precisava passar por algumas remodelações para poder estar mais adequado. Então, para mim, foi juntar o útil e o agradável. Eu vou trabalhar num lugar que eu vou aplicar os meus conhecimentos e vou ter mais conhecimento também, né? Vou beber de novas fontes. Eu entrei na First Falcone e aí eu entrei como time. Depois de uns 6 meses, eu fui promovida para cuidar das Key Accounts. E lá eu olhava para o pilar de educação do negócio. Então, foi bem assim... realmente... Não era a parte de educação, né? Então, era bem o conteúdo que eu já estudava. Depois de mais um ano e pouquinho, eu fui promovida à liderança da área. Assim, acho que um mês antes de ser promovida à liderança da área, foi quando eu comecei a estruturar o meu produto digital. E como isso veio à tona? Começou a surgir uma vontade de empreender. E eu não sabia exatamente no quê, mas eu comecei eu tenho um processo individual que no início era um negócio meio parecido de gente metódica, mas hoje eu acho demais, inclusive vendo. Inclusive, se você tem interesse, já segue no Instagram, que é planejamento estratégico pessoal. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer meu planejamento estratégico pessoal. Eu fazia algumas análises relacionadas ao autoconhecimento, traçava meus objetivos para o ano, para o triênio, para 5 anos. E eu construía todos os passos pensando nisso. Inclusive, a própria Brasil Júnior estava dentro, né, de um dos meus objetivos. E aí, quando eu fui fazer o planejamento estratégico
pessoal do ano de 2021, se eu não me engano, tem um exercício lá que eu faço uma coleta com as pessoas que estão ao meu redor e eu peço que elas escrevam características sobre mim. É uma maneira de elevar o autoconhecimento para outro patamar, porque você vai ter não só a sua percepção, mas o que você está gerando de percepções às pessoas ao redor. E aí, uma das perguntas desse exercício, que está dentro desse planejamento que hoje é uma imersão, a gente faz junto, enfim, é o seguinte: se você, daqui a 5 anos, visse o meu nome na capa de um jornal, do que a matéria estaria falando? Do que seria o tema da matéria? Legal. É super abstrato e imaginativo e diz muito sobre como as pessoas enxergam você. Quando as respostas vieram, eu fiquei muito surpreendida positivamente, porque eu entendi que eu estava, de alguma forma, agregando e comunicando para as pessoas conhecimentos que não eram jurídicos e que me identificavam muito mais. Aí foi disso que eu comecei a criar coragem mesmo. Peguei isso e refleti que eu queria desenvolver um projeto que estivesse coerente com alguns valores pessoais. E um deles era liberdade geográfica. Liberdade geográfica, exatamente, você poderia trabalhar remoto e tal. Então, quando eu pensava em empreender, me gerava um pouco assim, caramba, se eu for ter um lugar físico, um ponto físico, não sei se eu vou ser plenamente feliz, porque eu gosto dessa liberdade, dessa flexibilidade. E aí foi quando eu comecei a pesquisar tudo. Dropshipping, tudo, assim. Afiliados, exato. Eu não fazia ideia de que esse universo existia. Só, tipo, como é essa galera que vive da internet? Até que entendi sobre marketing digital, sobre infoproduto e tudo mais. E pronto, é isso. Eu vou juntar o conhecimento que eu gosto de aprofundar, que eu já estou comunicando com as pessoas ao meu redor, com algo que vai honrar esses meus valores. Isso é outra coisa para você ter visão dentro de carreira. Porque às vezes você vai seguindo caminhos que te disseram que eram bons, mas você não analisou o que é bom para você. Sim. Né? Que é bom com base nas experiências e visão de futuro da outra pessoa, e não o seu próprio. O que é sucesso para você, né? Tipo, sucesso para você é ter muito dinheiro, sucesso para você é ter liberdade geográfica, sucesso para você é ter tempo de qualidade. O que é sucesso? Aí você vai vivendo a visão de sucesso de outros. Então, eu comecei a desenvolver, comecei a estudar muito e a ideia, né, e o produto digital em essência, aquele ali que vai dar muita escala, enfim, que é o objetivo mais para frente, são aqueles que você consegue comprar perpétuo, né? Perpétuo é quando o seu produto está pronto para a pessoa comprar e disponível todo dia. Exatamente. Caso alguém... Que é um termo meio do marketing, né? Isso. E aí, hoje não. Hoje eu formo turmas de mentoria para começar. Por que eu comecei assim? Para começar. Porque daqui que, né, fizesse a gravação do curso, que eu visse lá a metodologia, que começasse a vender... Poxa, é um tempo de investimento, de energia, de dinheiro. Até... Que você nem validou ainda. Exatamente. E na mentoria, sabe aquilo ali? Eu vou começar. Pronto, eu vou começar... Nossa. Quando eu lancei, assim, primeira turma de mentoria, aí foi quando eu fui promovida na empresa. Então, foi um super desafio casar a liderança de uma área numa startup que estava crescendo todo ano e o produto digital. Mas comecei do jeitinho que dava, que aí era uma outra pegada de se desfazer. Isso é muito importante, se desfazer de perfeccionismo, se desfazer né, da necessidade de estar por 100% pronto. Nunca vai estar. Então, só começa. Sim, porque muitas vezes a motivação passa e você deixou de começar. Exatamente. E aí você fica super reflexivo. Ou, por exemplo, eu tenho que fazer as fotos profissionais, eu tenho que fazer a minha identidade visual. Nossa, daqui que você terminar tudo isso, sabe? Só começa do jeito que tá, com o que você tem. E aí, assim, eu fui. E eu escutei muito isso, inclusive, de empreendedores digitais. E acreditei nisso e faz muito sentido. O próprio podcast, que quando a gente começou, não tinha nem logo, não tinha nada. Olha aí era uma aí. foto ali, depois veio a foto, aí depois veio a caneca, a foto mudou também da capa, a vinheta, vai surgindo várias coisas durante o processo. E em breve, muitas novidades. Legal. Exatamente. Mas eu achei um movimento muito bacana também que você fez, esse de partir para mentorias, porque, assim como a gente estava conversando assim do direcionamento e acompanhamento, as pessoas hoje em dia não querem mais só assistir uma videoaula, onde elas não vão resolver nada após aquilo. É verdade. Elas querem, de fato, um direcionamento, mas também um acompanhamento. E aí que entra a mentoria.
porque é um acompanhamento muito mais personalizado de fato. Ele não vai só aprender, ele vai aprender, ser direcionado e ter um acompanhamento para que ele consiga executar. E até a título de, não, eu fiz um investimento maior aqui, eu tenho que realmente que fazer isso. É verdade. Porque as pessoas estavam virando compradores de curso e não estavam executando. E é inclusive uma nova tendência, né? Já está passando, inclusive, já está surgindo outros, mas a mentoria, porque você consegue realmente fazer com que aquela pessoa que comprou tenha um sucesso de fato, uma transformação a partir do seu infoproduto, e você vai conseguir depois, talvez, colocar um produto de um ticket mais alto, onde vai ter outra coisa e você vai conseguir comprar daquela pessoa porque ela já teve a experiência e foi boa, né? Exatamente. Inclusive, a ideia era realmente até, quando eu pensei, olha, a mentoria, por eu poder estar mais perto, além de validar, eu consigo criar até meus primeiros cases de sucesso. Né? Foi nesse processo, até compartilhando essa mentoria que eu desenvolvo, é com foco em carreira. Então, para as pessoas serem aprovadas em programas trainees, processos seletivos, ser promovida e etc. E aí, eu fiz 4 turmas, né, até agora. Nessas 4 turmas, teve aprovação em programa trainee, aprovação em processo seletivo, promoção salarial. E isso tem muito a ver com estar junto, né? Com avaliar as entregas que a pessoa estava lá. Me manda seu vídeo, deixa eu ver. Esse vídeo não está legal, não está comunicando isso. Me manda o edital do programa trainee para eu ver o que está sendo avaliado, enfim. Isso é o que a mentoria permite. E aí eu até brinco, assim. Eu não te largo até você me mandar o print do sucesso, dizendo, consegui e tal. Porque é uma outra... um outro pilar que eu aprendi muito também no empreendedorismo digital, que é o over-delivery, né? Você entregar além do que é contratado, você tá junto, porque é o sucesso do seu cliente, é isso para todo o negócio. E também para o empreendedorismo digital. O sucesso do cliente é o seu sucesso. É quanto mais você consegue mostrar que aquela metodologia funciona, que aquilo não funcionou só na sua própria vida, porque às vezes esse é um ponto, né? Sim. Você conseguiu isso porque você, assim, não é padrão, né? É replicável. E aí pronto. E eu comecei, tanto que mesmo com o produto digital, quando ele for para o perpétuo, a ideia é ter encontros semanais ou quinzenais para não perder essa aproximação, porque de fato ter produtos vivos, é isso que eu estou sentindo das tendências, produtos vivos, imersão, mão na massa, mentoria, coisas que vão fazer você sair do status quo, porque curso por e-book, esqueça, assim, né? Tipo, claro, pode ser uma isca e tal, mas comprar e-book tem sido algo, na minha visão, muito difícil, assim. E eu acho que por causa disso, porque ele não é vivo, né? Como outros. Vocês falaram que vão no retiro, né? Eu fui no retiro também de implementação da metodologia de Ladeira. Sim. Que eu falei que a gente ia agora para Brasília. Ele chama de retiro? É porque ele é muito criativo, né? Ele é muito criativo. Retiro espiritual. Fala, vão ser horas de muita introspecção, muita oração. Brincadeira, não vai ser nada disso. Vai ser muita mão na massa. E aí, é maravilhoso, exatamente porque te coloca em ação, né? Mais do que um curso. E o retiro, inclusive, dele é para colocar em prática o curso. Ou seja, você já tem acesso àquilo, mas é uma entrega a mais que... Sim. Que é o que eu faço também com planejamento estratégico pessoal. Na verdade, assim, a maioria desses produtores digitais, né, que tem esses produtos de maior aproximação, o que ele está vendendo ele é só aproximação. Todo o conteúdo ele entrega num produto mais barato, né? Mas é fundamental porque realmente faz a pessoa se desenvolver. Exatamente. Você vai criando tribos também, né? As pessoas vão realmente se conectando com você e fortalece o maior marketing possível, que é o boca a boca. Porque Exatamente. As próprias pessoas vão indicando um produto por elas estarem conseguindo entender e aplicar, principalmente. Total. Inclusive, teve uma aluna que participou que eu chamo Imersão Plan Lab, que é exatamente para desenhar o planejamento pessoal, em janeiro do ano passado. Quer dizer, desse ano. E aí, ela participou e ela colocou uma das metas dela era treinar, eu acho que era 360 dias. Por ano, né? Então, de 365, fazer 360 treinos. Todo dia no Instagram ela começou. 1 de 360, 2, 3, 4, 5, tal. 250, bateu, vai fazer 365. Ela tá indo todos os dias. Academia abre do ano novo? Não sabia, não. Pega aí. Não, ela vai fazer. Ela deve estar nos 362, 65. Desculpa, 322 e tal. E aí, ela já falou. Aí eu falei... eu tô muito orgulhosa, etc. E ela falou,
Ah, estou muito feliz e já estou pronta para a próxima imersão, né, de janeiro do ano que vem. Então, é isso, essa sensação de que você está gerando um movimento mesmo. Sim, é o ritmo, né? Exatamente. O ritmo é fundamental, principalmente para você ingressar no digital. Exatamente. Tem um cara, né, o Ícaro de Carvalho, Conheço. que ele fala justamente, muitas pessoas fazem caixinhas de pergunta e falam, não vou fazer porque não dá certo. Porque eu boto lá, ninguém responde. Para eu responder, eu tenho que botar as primeiras até para estimular. Mas ela começa a dar certo se você fizer todo dia durante pelo menos 100 dias, ele fala, né? Então, tipo assim, é o ritmo. O que vai fazer o negócio realmente tracionar como qualquer outro tipo de negócio. É verdade. E no digital não é diferente. Né? É Você tem verdade. que estar todo dia ali realmente seguindo, porque à medida que isso realmente for consistente, outras pessoas vão começar a seguir e acompanhar, e você vai crescendo e a coisa realmente acontece. Exatamente. Até, por exemplo, uma loja de roupa que abre e aí, beleza, abriu, legal. Você naquele momento não precisa de roupa. Se você vai lá daqui a 10, 15 dias, você vai lá, a loja está fechada, você entende que tá, Sim. né, não vou voltar e tal. Agora, se você vai lá, daqui a 15 dias está aberta, daqui a 30 dias está aberta. Então, Sempre que você for estar ativo, exatamente. É um pouco dessa lógica. Talvez o problema seja que nas redes sociais vende-se uma ideia muito fantasiosa de facilidade, né? sim. Eu concordo que é muito mais fácil você empreender no digital do que empreender fora do digital, porque você não precisa de um capital tão alto como um ponto físico, né? Você só começa com um celular, internet e uma conta. Só que o trabalho que dá é gigantesco. É, normal. Pra tudo na vida. Sim, Né? sim. Não, justamente, as pessoas vendem a facilidade, só que o facilidade- trabalho é Exatamente. gigantesco. A constância. Ah, é só Sim. produzir conteúdo. Só? Vá ver quantas Vá vezes você você. precisa gravar Eu- antes de começar, Eu né? ouso dizer que às vezes é até maior o trabalho, porque se você parar, acaba. Você não pode parar É no verdade. digital. Se você começar, você não pode parar. Não pode parar. E a gente, né? A gente, nos 2 primeiros anos da gente, foi só basicamente os bastidores. E agora a gente tá querendo vir realmente criar esse lado infoprodutor da gente. Legal. E é fundamental realmente o ritmo. Eu não sou muito ainda, eu tô engrenando, ele já tá mais que eu, ele realmente tá todo dia ali com Eu fiz uma rotina boca rosa, né? os Aí stories ativos. acordar, postar a foto que acordei 4h30 da manhã, depois vou pra academia, tem todo o script lá já direitinho. Muito bem. Mas é muito mais porque eu percebi, eu me conheço. Se eu ficasse pensando o que eu tenho que fazer, eu não vou fazer. Eu tenho que botar. Tá, o que é que eu tenho que produzir obrigatoriamente? Bota aqui pra mim que eu faço. Ah, vai ser isso, pronto, show. Eu vou fazer. Show de bola. Mas agora, se não tivesse lá, mas essas pequenas coisas, não. Postar a foto que eu acordei de 4h30 da manhã na segunda-feira, que é pra começar a semana. Mas é muito por causa de rotinas e processos também. É verdade. Eu gosto muito de estudar essa parte do desenvolvimento pessoal, que o pessoal fala muito que é coach, mas eu acho que é muito importante para você conseguir se entender e saber o que vai dar certo ou não para você. Totalmente. E aí tem alguns podcasts que eu já falei sobre isso, não vou ficar muito repetitivo, mas acho importantíssimo. Demais, demais. E quais foram as suas principais dificuldades, assim? Ou não teve? Claro, teve muitas. Olha, a primeira e sempre principal para tudo na vida é você reduzir o nível de influência que as outras pessoas e a opinião das outras pessoas têm Perfeito. sobre você, né? Uma vez me mandaram numa caixinha de perguntas, Elô, como começar a vender se eu tenho vergonha? E aí eu falei, primeiro você tem que reduzir o quanto as outras pessoas vão ter impacto na sua vida. Porque elas sempre vão criticar alguma coisa. Normal. E a vergonha só existe na sua cabeça a partir do pensamento do que as outras pessoas vão achar do que você está fazendo. Exatamente. E às vezes elas nem estão pensando isso. Exatamente. De certa forma, é até um pouco egocêntrico, né? Sim. Achar que tudo está ao seu redor. Pô, faz seu trabalho. Se a pessoa julgar, julgou. Se ela não julgar, segue, né? E outra, no mesmo nível que alguém pode estar julgando, alguém está se inspirando. Então, Isso. foca em quem está inspirando. Não, mas eu até Pode falar. refleti aqui quando vocês estavam falando. Eu acho que até o comportamento das pessoas perante a isso mudou. Porque quando começou, ainda é muito recente o mercado digital, mas 2 anos atrás, quando a gente começou, e a gente sempre foi mais dos bastidores, mas a gente postava de vez em quando alguma coisa, mas quando a gente ia dar cara mais a tapa ali nos stories, surgia logo o primeiro blogueirinho. Blogueirinho. E hoje em dia isso veio diminuindo bastante. É verdade. Mas aí eu não sei, agora eu estava refletindo aqui, eu não sei se é porque a gente já teve um certo crescimento, já criou uma certa autoridade e as pessoas reconhecem, respeitam mais isso, ou porque de fato se
a profissão do produtor de conteúdo está se desenvolvendo e está sendo mais respeitada no cotidiano pelas pessoas. Acho que os dois, né? Um pouco dos dois. Mas é uma boa reflexão. Porque E aí, faz muito tempo que eu não recebo um blogueirinho. Um blogueirinho, né? Nada disso. Assim, aquela passivo-agressivo, né? É que eu acho que também hoje já ficou tão... pelo menos eu vejo muitos posts e etc. no sentido de, meu amigo, não atrapalha o trabalho de quem tá fazendo, né? Isso. No sentido de, ai, blogueirinho, então vem aqui pagar meus boletos, né? É melhor não comentar pra não levar o que não quer. Mas esse foi um ponto principal. O outro sempre é constância, porque a questão da autodisciplina, putz, talvez seja um dos maiores desafios da vida, né? Você manter-se ali fiel às suas atividades. Uma das mentorias que eu estava conduzindo, uma mentorada falou, Elô, eu percebo que eu tenho muita facilidade de me comprometer com o que as pessoas pedem para mim, mas eu nunca consigo tirar meus projetos do papel. Se meu líder chegar e falar, você tem uma semana, eu vou fazer, não importa o que aconteça, mas se for para mim, eu não consigo. Eu despriorizo e tal, e aí eu falei, isso pode ter vários fatores, mas provavelmente está relacionado a ego também. Porque se você não cumpre, né, para a sua liderança, para o seu chefe, você está comunicando que você tem algum grau de insuficiência na sua atividade, de incompetência. E esse título você não quer ter. Então, para as outras pessoas, você se compromete até a última gota porque você se importa muito com a imagem que está passando para os outros. Isso é ótimo nesse sentido. É melhor que você esteja com esse ego que te faz agir do que o ego que você não está nem aí e, de fato, passa uma percepção negativa. Agora, o ponto é como que você adiciona a esse ponto uma visão de longo prazo para a sua própria vida, de priorização dos seus sonhos, dos seus objetivos, e aí entra aí no universo de produtividade, né, de tudo que a gente estava falando também, desenvolvimento pessoal. Mas esse é o segundo ponto, constância, como eu falei até ali, equilibrar, né, o papel de liderança. E hoje eu não estou mais na liderança, eu finalizei o ciclo lá um mês e meio, 2 meses atrás, para focar totalmente no digital, porque o coração estava batendo muito forte pelo digital, o produto, graças a Deus, estava crescendo. E empreender é tomar riscos, né? Algumas vezes. Chega um dado momento, você está ali no platô de, poxa, eu não consigo nem dedicar tanta energia para um projeto nem para outro. As duas coisas rodam bem, mas nenhuma das duas decolam. Então, eu tomei a decisão de ir pelo meu projeto mesmo. E se não tomar risco, provavelmente você não está crescendo, né? Não está se desenvolvendo. Exatamente. E aí, pronto. Então, esse segundo ponto foi constância. E... cara, é sentar e reaprender tudo, né? Como você falou. Eu estava lá, fazendo direito, né? Linda e bela, na faculdade. Vou ser advogada. Cheguei um momento, putz, não é isso que eu quero. Voltei para a cadeira de aprendiz, para aprender tudo de gestão de pessoas, gestão estratégica. O que a gente vê disso no direito? Vê nada. Então, lá fui estudar para poder... Até matérias importantes, assim, por exemplo... direito empresarial, direito médico, as horas estão crescendo assim, a gente não vê nada na faculdade. Não vê nada, exatamente. E aí, cheguei, comecei a estudar para poder atuar nesses outros papéis, que mesmo que seja, você necessite, e sem dúvidas, as soft skills sejam os principais, você tem que ter alguns conhecimentos técnicos, né, para poder desempenhar bem. Aí, quando eu pensei no digital, voltei para esse lugar e sempre vai ser o meu lugar, né? E no digital sempre sempre vai ser, exatamente. Porque sempre surgem novas plataformas, o algoritmo muda e você vai ter que estar sempre se adaptando. Mas a essência nunca muda. A essência nunca vai mudar, isso ajuda. Né? Quando você pega a base mesmo, você vai só adaptando, né? E quando você aprende até a dialogar com pessoas, né? Sim. Os maiores nomes do marketing digital que eu sigo, que são as pessoas que me inspiram, assim, o próprio Ladeira, tem outras também que eu gosto muito. Elas sempre falam, gente, o algoritmo mudou, tal, vai mudar um pouquinho, mas a essência de comunidade, de identificação com valores, né, de ser ético na sua entrega, de fazer um marketing limpo, né, você prometer ouro e entregar barro, putz, você tem que ter um produto prometer bom. Ouro e entregar diamante, exatamente. que é o over delivery. Exatamente, que é o over delivery. Então, isso pode mudar a plataforma. Até falam, se o Instagram sumisse, né, para essas empreendedoras. Ela falou, eu já entendi. Surge outra, né? Exatamente, eu vou lá na outra e vou construir a mesma coisa, porque é sobre conexão. No final das contas, empreender no digital tem muito disso, né, conexão. Que aí... é o que eu acho que é mais diferente também do negócio físico, padrão, quando a gente vê marca de roupa, marca de sapato, sei lá, essas indústrias.
Ainda assim, a economia atual, a partir da quarta revolução industrial, em razão da conectividade, trouxe uma personalização para essas marcas. Por exemplo, vocês já viram que o Netflix ele tem um Instagram próprio e ele se comunica como se ele fosse uma pessoa. Sim. Tipo, ele fala, tem até um post, eu usei isso pro meu TCC, achei tão engraçado. Ele fala assim, vocês dizem que eu dou prejuízo para terapia, mas olha as terapeutas que eu ofereço. Aí eram várias séries que tinha terapia, entendeu? Que é como se ela fosse uma humana ali, né? Então, as marcas precisam disso. Mas ainda não é tanto no nível dos infoprodutores em que a pessoa compra muito pela identificação com a pessoa em si, né? Que aí é uma mensagem que eu quero deixar se você pensa em empreender no digital, que é uma coisa que é muito presente, né? Mas por que vão comprar de mim? Né? Poxa, tem tantos... A gente estava conversando, a barreira de entrada para uma agência de marketing digital não é tão alta, não é. Mas com as características de vocês, é única, né? Sim. E sempre vai ter isso. Pessoas que são gigantes vão continuar vendendo, mas pode ser que essas pessoas não tenham as características, os valores, o jeito da qual alguém se identifica mais ou menos. Então, essa ideia de que eu não vou começar um projeto porque já tem outro. Se tem público para você também, né? Sempre vai ter público. E eu brinco que é até bom que tenha. Que tem muita gente, porque o dinheiro está indo para ali. Então, se você fizer um trabalho bom, se destacar, vai vir para você, vai puxar para você. Uhum. E isso da personificação é bom e talvez mais na frente gere um pouco de problema para você. Eu digo assim por a gente. Realmente, de fato, as pessoas se identificam com pessoas. Então, por muito tempo, elas compraram Matheus e Thiago. Uhum. Só que hoje em dia a gente já tem uma equipe, a gente já a agência está muito mais estruturada. Então, hoje em dia, nossa transição que a gente está fazendo é cada vez mais vender a equipe, a nossa cultura, o nosso método. E não eu e Thiago, né? A gente quer vender o método Artco, não necessariamente uma pessoa, duas pessoas só. Total. Então, agora a gente está fazendo essa transição interna, até com os nossos clientes mesmo, de cada vez mais a gente passar a autoridade para o nosso time, porque eles sabem tanto quanto a gente também ali no dia a dia, porque eles estão sendo treinados e capacitados para isso também. Total, é um excelente ponto. Uma dor do crescimento aí, que se Deus quiser, eu vou ter no futuro. Mas como a gente estava comentando, né? Isso do marketing digital, a gente está vivendo no ar, né? Porque no marketing digital as coisas muito rápido, que não estiver se adaptando, consequentemente vai ficar deixado de lado ou vai ser engolido ali pelo mercado se não estiver constantemente se atualizando. E como a gente está falando de viver no ar, achou a aura já do lapidando. Não, de frente com a avalanche. Inclusive, em breve, nosso editor, você ouvinte aí, vai ouvir um efeito nesse momento para introduzir esse quadro do nosso podcast aqui. De frente com a avalanche vai ser um ponto de melhoria ainda. Que a gente melhorar ele ainda. E que bom que já está acontecendo, né? Então... Mas as perguntas, principalmente. Hoje em dia, mas assim, explicando de frente com a avalanche, é um bate-papo, perguntas e respostas rápido, com algumas coisas que me inspiraram. Mas a primeira seria um empreendedor ou empreendedora que lhe inspire, se seja de inspiração para você. Vou trazer uma raiz. Luísa Trajano, da Magazine Luiza. Sim, nada a ver com marketing digital, né? Mas lá no MEG, eu já comecei a olhar para ela e me inspirar na trajetória. E uma... Já é assim? Ou é assim. Fica a seu critério. Mas uma empresa, uma marca que você se identifique com a cultura que ela traz, ou então realmente com as diversas características que ela demonstra para o seu público. Olha, estou tentando trazer aqui uma genuína. Deixa eu pensar. Putz, me vem algumas, tá? Não consigo dizer uma só, assim, mas Boticário é uma que... ela tem uma cultura e valores bem interessante. O próprio Netflix, eu acho que eles conseguiram entender muito bem o universo digital e de inovações também, né? Porque se você olhar para o histórico deles, eles... Enfim, é um outro ponto, mas eles eram a fita cassete, né? E tudo mais. Tem uma local aqui que eu acho que eu admiro muito o crescimento delas, que é a Fio a Fio. Eu acho que é um negócio que cresce consistentemente. O meu querido! Pronto, é o número 1, é Camarões. Eu sou apaixonada por essa marca. Eu tenho aversão ao coco bambu. Eu falo logo aqui. Não veio com essa história, não. Não veio com essa história. Eu falo logo. Pode ser que
Não, é verdade, né? Verdade. Desculpa, Coco Bambu. Não, peraí. Se você é potiguar e você come no coco bambu, você é potiguar errado, entendeu? O ponto é esse. Mas pronto, tá. Eu acho que é carinho mesmo é pelo Camarões. Pela qualidade excelente, pelo Agora que você crescimento. falou foi uma resposta realmente. Porque é a única marca que eu defendo, assim, com Que- unhas com e unhas dentes. e Aonde eu estudei, eu É. recomendo. Eu já fui pra fora, eu recomendo. Já estudei fora, já fui morar, eu já fui pra São Paulo, eu falo. Onde eu vou, eu falo do Camarões. Eu também. Sério. Tem É meu padrão, é padrão de qualidade, é referência. E um livro que ou trouxe vários ensinamentos pra você, ou fez você refletir muito sobre a vida também. 2. Rápido e devagar, 2 formas de pensar. E Kahneman É bom, né? E a não coragem... li ainda, mas já vi muito sobre. É muito bom. A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Muito bom. Tudo dela é muito bom. Recomendo. Recomendo. E a última, que sempre me ajuda no final de semana, é um filme ou série ou documentário que você trouxe algum ensinamento para você sobre algo da sua vida. Olha, tem um documentário que é a entrevista da Oprah com a Viola Davis. A Viola... Dizem que a biografia dela é muito boa, de Viola. Eu li, sensacional. Só que eu acho que vale a pena. Mas, e além, né? O documentário, parece que o diálogo que elas tiveram, assim, foi muito bom. Vale a pena, principalmente sob o olhar de autoliderança. Às vezes é muito abstrato falar de autoliderança e eu acho que a história da Viola é um exemplo prático, real, vivo de autoliderança. De você assumir perspectivas positivas, de você lidar de forma madura com seus sentimentos, de você enxergar o poder e a força do autoconhecimento. Então, é linda, assim. E, além disso, uma série que eu acho que tem muito a agregar para a vida é This Is Us. Vocês já assistiram? É a série favorita da minha esposa, Nathalie. Putz, Ela tentou... Eu assisti o início com ela, mas não concluí. mas é a dê série uma favorita chance. da vida dela, assim. O primeiro episódio você fica... Mas é assim, cara, é uma série que fala do ordinário da vida. E quanto o ordinário tem extraordinário, sabe? E isso é tão importante porque... inclusive, no próprio marketing digital, nos dias atuais, em razão das redes sociais, a gente está tendo cada vez mais uma visão megalomaníaca da vida, né? De que você tem que ter muito, você tem que estar em todo canto, você tem que... Que vai ser rápido. Que vai ser rápido, que a grama do vizinho sempre é mais verde. Sempre você entra na rede social e você pensa, putz, é um putz e depois não queria estar viajando, putz, queria estar com esse dinheiro, putz, queria estar com essas pessoas. E lá, eu nunca senti tanta vontade de estar com os meus, sabe? Meus irmãos, meus pais, meu esposo. De viver a minha vida durante a série, porque ela vai evidenciando como os detalhes que tornam a vida extraordinária. E eu acho que, no final das contas, a gente tem que se apaixonar mesmo pelo ordinário, que é isso que vai fazer a grande parte da nossa vida, né? Com certeza. E é no ordinário que você se prepara para o extraordinário. Amanhã a gente vai estar palestrando lá na Gol, né? No Gol. E eu sei que algumas pessoas olham, né, vídeos e fotos e, nossa, que legal, tá no palco, mas, putz, antes do palco existe muito tempo, né, de solidão, muito tempo. A estrada é longa. Exatamente. E é isso que você tem cheia que... de buracos. E é isso que você tem que valorizar. É nisso que você tem que se apegar, porque os momentos ali de luz são muito pequenos, são muito poucos. Agora, os momentos realmente de construção, né, de dia a dia, quem está com você do seu lado, é isso que faz a vida valer a pena, na minha ótica, né? Não, sim. E estamos chegando agora no final. E eu queria deixar esse espaço agora para você, depois desse gole de água, fazer o seu jabá, né? Falar sobre o seu produto também. Legal. Bom, E como você está ajudando as pessoas a se transformarem. maravilha. Eu gosto de dizer que o meu produto é sobre tornar profissionais mais caros para o mercado. E eu sei que pode parecer até uma conversa de charlatana, mas não é. A gente conversou aqui, eu mostrei, com base em evidências científicas, que existem certas habilidades que são mais procuradas pelas empresas. E o que eu já vi, o que eu já entendo, e não só de pessoas que já estão em cargos, mas que querem ser contratadas, é que o mercado paga alto, briga por pessoas com certas competências. Vocês são empreendedores, vocês são contratantes. Sim. Eu tenho certeza que se vocês tiverem duas opções, um profissional um pouco mais valioso pelas habilidades certas,
e um que está muito verde ou que não tem habilidades certas, vocês vão investir no que tem habilidades melhores, porque é um retorno sobre o investimento. Com né? certeza. E é assim que o mercado hoje funciona. E aí, as mentorias, né, que eu desenvolvo é exatamente com foco no desenvolvimento dessas habilidades. Através de uma metodologia autoral, eu entendi como que funciona essas habilidades, tanto na prática como a partir dessas pesquisas científicas, e estruturei 3 pilares principais para desenvolver as pessoas nessas habilidades. Rapidinho. Mandala da autoliderança, tríade da gestão de relacionamentos e ciclos de resolução de problemas. Dentro de cada um desses módulos, a gente vai entendendo o que te torna mais caro e, principalmente, desenvolvendo para que você, de fato, aumente aí, o seu nível de influência, né, no mercado e geração de desejo também. Para além disso, e aí super convido vocês também, em janeiro eu desenvolvo a imersão com foco em planejamento estratégico pessoal. A mentoria tem muito foco em carreira profissional. O de planejamento estratégico pessoal pode entrar projetos profissionais, mas vai além. Fala de hábitos, de ritos diários, né, de rotina, enfim. Que é um pouco também do que eu já fazia há 7 anos, individualmente. Comecei a compartilhar no Instagram e teve eco. Né? As pessoas começaram a se interessar e a gente construiu esse espaço junto. Então, a imersão é online para todo mundo do Brasil participar. Felizmente, tem muitos alunos de fora. E a gente fica ali horas, uma manhã, uma tarde, do seu ano, para planejar o seu ano inteiro, né? Os próximos 2, 3 anos, 5 anos, com objetivos pessoais, objetivos estratégicos, táticos, tudo voltado para a vida pessoal. Então, é bem massa, te dá orientação e consciência, né, sobre os dias. Muitas vezes, o ciclo de procrastinação está na falta de consciência desse planejamento. Então, vai ser ótimo te ter lá e ter vocês também. Sejam super bem-vindos, né, a participar. Perfeito. Então, obrigado, Elo, né, por ter vindo até aqui, compartilhar esses conhecimentos, não só com a gente, mas também com os ouvintes. Com certeza foram muito valiosos. Para mim foi. E você que está aí nos ouvindo, se você ainda não foi nas descrições, na descrição do vídeo, e ver ali o link para o produto de Elo e da rede social dela, você está perdendo tempo, porque com certeza vai ajudar tanto você, seus colaboradores, ou você também, que é um líder, empresário, empreendedor. Beleza? Até a próxima semana, com mais um convidado super especial, né, para trazer conhecimento e disseminar a informação aqui para vocês. Valeu, galera!